Bem-vindos de volta a mais um tutorial de HTML e CSS. Falámos no último tutorial de imagens e como redimensioná-las e dimensioná-las. Vamos apagar essa informação, não vamos precisar dela hoje, e vamos deixar o body limpo, porque hoje vamos falar de um elemento também bastante importante nas páginas de internet que hoje em dia vocês visitam. É as tabelas. Ora, o que é uma tabela? Tenho quase a certeza que toda a gente já viu tabelas aqui ou ali, mas o Excel, por exemplo, o Microsoft Excel, basicamente é um programa que cria tabelas, folhas de cálculo. Uma tabela é composta por colunas e por linhas, como toda a gente já sabe, de certeza. E é muito útil nas vossas páginas de internet porque permite-vos organizar de uma forma visualmente mais apelativa a informação que vocês querem disponibilizar. Usam-se muitas vezes tabelas, noutras alturas outras técnicas, mas as tabelas são de facto muito úteis, especialmente para demonstrar, para apresentar dados. Mas acabando com esta conversa, vamos passar a criar e a apresentar-vos os tags que compõem as tabelas. Vamos aqui ao nosso programa e o tag que forma uma tabela, que forma o início e o fim de uma tabela, é um tag duplo, é table. E como é um tag duplo, podemos fechá-lo logo. Ora, todos os dados, todas as características irão passar-se dentro destes dois tags. Sendo assim, deixamos aqui um espaço para trabalhar. E qual é que é o outro componente essencial numa tabela? São as linhas. E basicamente o HTML vê as linhas como prioritárias, ou melhor, vê as linhas como base e as colunas como dados dessas linhas. Então, a primeira tag a criar serão as linhas, ou rows. TR, de table row. Mais uma vez, é dupla. Temos que fechar logo a seguir. Vamos copiar isto. Isto é uma linha. Isto será uma linha. Se pusermos por baixo, temos outra linha. Se pusermos por baixo, temos outra linha. Temos 3 linhas numa tabela. Ora, e agora vocês podem questionar-se onde é que nós vamos pôr as colunas da tabela. Vamos pôr as colunas por linha, porque poderíamos pôr numa tabela, na primeira linha 3 colunas, na segunda linha 2 colunas. Não é obrigatório ser conciso. Mas vamos fazer assim. Vamos dar espaço para trabalhar, para não haver confusões. Aqui neste table, vamos dar o espaço também aqui. E é aqui dentro que nós vamos pôr, finalmente, a nossa coluna. Ora, a coluna, como vocês poderiam pensar que coluna, seguindo aquela lógica de table row, seria table column, mas não é. É TD, que é table data, ou seja, os dados da tabela. O porquê disto, não sei, mas podem investigar, obviamente. Mais uma vez é dupla, vamos ter que a fechar a seguir. Ok, para criar mais colunas, basta duplicarmos o que fizemos aqui. Então vamos fazer uma pequena brincadeira. Vamos pôr aqui 3. Vamos fazer o mesmo aqui em baixo, pela mesma lógica. Eu estou a deixar estes espaços. Como eu já disse, o HTML não é sensível a espaços, é só por uma questão de organizar visualmente o trabalho. E normalmente, quando se cria um tag que dentro dele tem outros tags, um parent que vai ter uns childs lá dentro, ou seja, um pai que vai ter as crianças, supostamente, costumamos usar o tab, a tecla tab, para deixarmos aqui um espaço. Ou seja, se o table está aqui, o table row está dentro do table, damos um espacinho. Se dentro do table row existe algum componente, damos-lhe também um espaço para podermos lá pôr as coisas. Isto torna visualmente mais fácil de localizar. Então, nós vamos copiar. Vamos deixar a nossa tabela só com duas linhas. Agora, se nós gravarmos este nosso projeto e formos executar no Chrome ou outro browser, o que nós temos é uma página em branco. Isto é porquê? Porque nós não temos nenhum dado dentro do Table Data, do TD.
se nós pusermos dados, a tabela já vai aparecer e eu vou-vos exemplificar isso. Nós vamos pôr aqui na primeira row, na primeira linha, vamos pôr, sei lá, frutas, por exemplo. E na segunda linha vamos pôr, isto está dentro do TD porque são dados, acho que é autoexplicativo. Na segunda linha vamos pôr animais, por exemplo. Isto só para mostrar como é que isto vai funcionar. Ok. Vamos guardar e vamos já exemplificar como é que isso aparece. Ora, cá está. Eles estão organizados. Vocês conseguem ver que isto, apesar de estar assim, desta disposição, no browser aparece na linha, porque faz parte da mesma linha. E o de baixo aparece também organizado por linhas. Claro que agora ainda não tem as linhas à volta da tabela, e já lá chegamos, mas para já veem a facilidade com que temos para podermos organizar as coisas. Podíamos pôr mais colunas, seguindo sempre a mesma lógica, podíamos pôr mais colunas, mais linhas e por aí dentro. Agora, se quisermos ter as nossas linhas para ficar mais visível, podemos ir a um atributo da própria tabela. É aqui na própria tabela que vamos fazer os atributos, como já aprendemos a fazer. E vamos usar um atributo border, que existe para outros elementos, não só para tabelas, mas neste momento é-nos útil. E aqui dentro, mais uma vez, o número que vamos pôr aqui dentro é em pixels, que são, toda a gente acho que sabe o que é um pixel, é aquele quadradinho, aqueles pequenos quadradinhos que formam a imagem. Vamos pôr um pixel. E este valor que aqui está dentro, em pixels, é a largura da linha que forma a tabela e as colunas. Vamos então ver o resultado disso. Aqui está. Então o resultado é termos esta configuração. Se vocês repararem, dá a impressão que criou uma dupla linha, mas não foi uma dupla linha. Nós estamos... O que aconteceu foi que rodeou todos os elementos de uma linha de 1 pixel. E se rodear a primeira célula, a segunda, a terceira e depois a própria tabela, obviamente que vai aparecer este aspecto duplicado. Mas é o importante para vocês perceberem como funciona o border e como podemos deixá-lo visível. Se nós aumentarmos os pixels desse border, por exemplo, se pusermos aqui 5, vai ser exagerado, guardamos e vemos no Chrome, e o resultado será este. À volta da própria tabela existem 5 pixels de largura, a linha à volta. Lá dentro não mexeu porque nós não mexemos no atributo para cada elemento. Nós, ao definirmos que o border tem uma certa espessura, estamos a definir que o border é visível. A partir desse momento, cada elemento tem a sua característica. Neste caso, estamos a tratar da tabela em si, ou seja, todo o envolvente da tabela. Então, assim chegamos ao fim do nosso tutorial. Vimos que uma tabela é composta por linhas, e dentro das linhas temos as colunas da própria tabela, e que o atributo border pode ser alterado para ser visível ou não, e a espessura da própria border, nós já experimentámos com 1 e com o 5. Para já é tudo. Fiquem para ver o próximo tutorial, cliquem no linkzinho que vos dá acesso ao próximo vídeo, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ajudem a passar a palavra e até à próxima.